Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Gabriel Cortez e hoje eu vim fazer um anúncio. Eu finalmente assisti Sonic 3, o filme. Depois de muito tempo de espera, Sonic 3, o filme, finalmente lançou nos cinemas. E hoje eu vim aqui fazer a review do filme deste ouriço azul maravilhoso que eu amo de coração. Mas será que o filme realmente é bom mesmo? Será que ele consegue de fato ser melhor que os outros dois primeiros filmes? Bom, isso vocês vão descobrir o que eu achei do filme agora na minha análise de Sonic 3, o filme. Mas antes da gente começar de fato, eu quero deixar alguns avisos. Primeiro de tudo, este vídeo ele não contém spoilers do filme. Então caso você ainda não assistiu o filme, né, pode ficar tranquilo porque eu não vou dar não vou estragar a surpresa, né, de você que ainda não assistiu o filme e não sabe o que ainda vai acontecer. Não vou estragar a surpresa de ninguém. Segunda coisa, eu queria, né, pedir gentilmente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para vocês não perderem, né, quando sair vídeo novo. Eu faço vídeos assim com muito carinho e dedicação e eu espero que vocês gostem. Esse aqui vai ser um vídeo mais simples, né, do que eu costumo fazer, mas é mesmo para dar a minha opinião sobre o que eu achei do filme, né, como fanático de Sonic que eu sou. Eu nunca contei isso pra vocês, né, mas eu sou um grande fã, né, da franquia do Azulão. E eu decidi, né, falar pra vocês, compartilhar sobre o que eu achei, né, como um fã da franquia, o que eu achei, né, do Sonic 3, o filme. Enfim, avisos dados, vamos direto ao que interessa. Primeiro, né, vamos dar uma recapitulação do que aconteceu, né, anteriormente, dos outros filmes. O Sonic 1, ele foi um bom começo. Nós desviamos, né, daquela coisa horrorosa que era o Sonic feio e recebemos um filme que, apesar de ser genérico, né, em alguns aspectos, ele ainda assim conseguia ser um filme muito divertido e bem engraçado, além de ter, né, salvado a franquia Sonic como um todo. Sonic 2 pegou o que já era bom e deixou melhor, e ainda assim consertou vários erros que o primeiro filme tinha. Agora nós tínhamos mais personagens dos jogos, nós tínhamos mais elementos, nós tínhamos mais referências, e é um filme que ainda conseguia melhorar tudo que o primeiro tinha. Sendo as minhas duas únicas críticas a falta de músicas dos jogos e o casamento dos humanos, que essas duas coisas pra mim estragavam o filme completamente e impediam ele de ser perfeito. Agora Sonic 3, meus amigos, Sonic 3 é cinema, não tem o que fazer. A franquia, né, de filmes do Sonic, eu digo que é um dos melhores exemplos, né, de franquia onde cada filme só vai ficando melhor, sabe? Cada filme só vai melhorando o que o anterior tinha. Sabe aquele meme, né, do cavalo pegando fogo? Pois é exatamente isso, onde o Sonic 1, o cavalo ele começa, né, bem desenhado, tudo mais, um cavalo bem feito. Aí o Sonic 2, ele já tá, né, mais bem desenhado, ele já tá mais realista. E no Sonic 3 o cavalo tá pegando fogo, é literalmente isso. Porque o Sonic 3 é cinema, é maravilhoso. E eu vou dizer, né, o que eu achei. Primeiro, né, vamos separar por partes, né, o que eu achei de cada coisa do filme. Vamos primeiro, né, falar sobre a história. A história do filme, ela se baseia principalmente no jogo Sonic Adventure 2, lançado em 2001 para Dreamcast, o último jogo do Sonic lançado para o console da Sega. E ele também é um jogo que é essencial, né, para o desenvolvimento do filme, pois ele também é o jogo, né, onde tivemos a primeira participação do Shadow. O Shadow, meus amigos, o Shadow. Então, né, faz total sentido eles adaptarem esse jogo. Além de que também, né, o jogo, ele até seria um pouco mais fácil, né, de adaptar, pois ele, querendo ou não, ele se passava no jogo real, sabe? A gente tinha interação com pessoas humanas e tudo mais. Então iria ser mais simples, entre aspas, né, de adaptar do que os outros dois filmes. Só que, tipo, ao mesmo tempo que eu fiquei ansioso, né, quando eu descobri que o filme ia se basear principalmente nesse jogo, eu tinha ficado bastante ansioso, porque o Sonic Adventure 2 é um dos meus jogos favoritos, né, da franquia Sonic. Eu também tinha ficado um pouco preocupado, porque, tipo, eu pensava, e se eles mudarem coisa demais? E se eles tentarem, né, amenizar um pouco mais a história? Porque, querendo ou não, o Sonic Adventure 2, ele tem alguns assuntos, né, pesados, principalmente envolvendo morte, né, na história e tudo mais. E que eu fiquei com medo, sabe, deles cortarem algumas coisas, porque tem coisas que são um pouco pesadas, né, principalmente para um jogo barra filme infantil, né. Mas eu fico muito feliz em dizer que a adaptação que eles fizeram foi muito boa, sabe. Eles conseguiram pegar muita essência do jogo e traduzir de uma maneira que ficasse boa e que ainda assim servir como uma homenagem. Detalhe, esse filme, ele não é uma adaptação 100% completa do jogo, sabe? Não é, eles pegaram o jogo, daí colocaram pra o filme, não. Eles tiveram, né, que mudar algumas coisas, porque querendo ou não, o universo do filme do Sonic é diferente do universo dos jogos, sabe? Ele tem várias coisas diferentes.
E eles tiveram, né, que mudar para poder fazer sentido com os outros filmes, né? Mas ainda assim, a forma como eles conseguiram, né, fazer isso ficou maravilhosa. Conseguiu ficar perfeitamente fiel ao jogo. Claro, não perfeitamente, é óbvio que mudou algumas coisas, mas ainda assim conseguiu ficar de maneira muito fiel. Quero dar destaque principalmente à história, né, do Shadow, porque a história do Shadow, querendo ou não, ele tem um passado muito triste. Ele tem uma história que envolve perdas, né, de pessoas, que envolve vingança, tudo mais. E eu fiquei com muito medo de, tipo, eles tirarem isso, sabe? Eles descaracterizarem o Shadow. Só que não foi o caso. A história do Shadow tá muito fiel à história original. E eu digo que até alguns pontos consegue até ser melhor, sabe? As motivações dele aqui no filme são muito boas. Eles fazem questão, né, de colocar flashbacks e coisas que colocam, né, um pouco a relação dele com a Maria, que era uma coisa que estava presente, né, no jogo original, só que, tipo, não era muito explorado, sabe? Tipo, aparecia, tipo, mostrava que eles tinham, né, como se fosse um tipo de relação, amizade, mas não era muito bem explorado, sabe? Tipo, aparecia e ficava por isso mesmo. Aqui no filme, eles fazem questão, né, de aprofundar um pouco mais, colocando ceninhas bem fofinhas, né, aliás, entre o Shadow e a Maria. E ainda amplia, né, ainda mais o sentimento, né, do Shadow, tornando ele um personagem um pouco mais profundo. Eu digo que a relação, né, dele com a Maria aqui no filme tá muito boa, sabe? Ficou muito fiel ao jogo original. Acho que de todos os filmes do Sonic, o Sonic 3 ele é o que mais consegue ser fiel aos jogos, sabe? Não só, né, porque que ele se baseia, né, numa história do jogo, mas porque eu percebi que os próprios escritores eles realmente tiveram paixão mesmo para tentar fazer com que a história ficasse mais parecida mesmo com o jogo do Sonic. E eu achei isso muito da hora. Porque, tipo, se a gente for comparar, né, com o Sonic 1, o Sonic 1 ele é um filme, tipo, ele tinha sim alguns elementos dos jogos, mas ele era uma história mais genérica, sabe? Um filme mais genérico, mas ainda assim, apesar de ter elementos dos jogos, ele ainda é um filme ok, sabe? Mas ainda é divertido e eu gosto bastante. Já o Sonic 2, ele já consegue, né, trazer um pouco mais de sentimento, a cara, né, de um jogo do Sonic. Ele já consegue adaptar melhor. E o Sonic 3, ele só melhora o que o Sonic 2 fez. Mas ainda assim, a história do filme, ela é muito boa. Mesmo se você nunca jogou, né, o Sonic Adventure 2, ou não conhece muito da história do Shadow, pode ficar tranquilo, porque o filme, ele explica, né, ele explica todo o passado do Shadow, todas coisas. Eles conseguem fazer, né, uma perfeição incrível. Tanto pra quem já conhece, né, fazer algo muito bem feito, né, pra quem já é fã da franquia, que conhece esses personagens há anos, e também consegue passar de uma maneira boa pra quem nunca jogou os jogos e não conhece muito bem os personagens. Falando na história, o filme, ele, eu consegui perceber que ele tem um tom um pouco mais sério, sabe? Não que o filme ainda não tenha alguns momentos de comédia, muito pelo contrário, ele ainda tem. Só que eu senti que ele é um pouco mais levado a sério do que os outros filmes, sabe? Eu percebi que ele tem uma tensão maior, sabe? Ele é um filme que é muito mais focado na história, coisa que eu amei, né? Mas, ainda assim, não vá, né? O filme não é tipo aquela coisa super melancólica ou super dramática também. Ele tem, né, os seus momentos de comédia. Até porque a gente tem, né, o Jim Carrey, né, como o papel do Robotnik aqui de novo. Ah, sim, falando no Jim Carrey, ele tá aqui de volta, né, atuando como o Dr. Robotnik, ou Eggman, se preferir. Ele tá aqui de volta, né? E eu acho surpreso, né, que é a primeira vez em que o Jim Carrey ele tá atuando, né, em uma trilogia, já que é muito difícil o Jim Carrey ele voltar para a sequência. Então, se o cara ele conseguiu fazer o mesmo personagem em 3 filmes, é porque ele, tipo, amou mesmo fazer o Robotnik. E não é por menos, aqui ele tá sensacional, tá tão bom quanto nos outros filmes. Ele consegue ser muito engraçado, ele rouba a cena toda hora. Mas não só isso, como ele também tá atuando também um outro personagem, que é o Gerald Robotnik, que é no caso o avô do Eggman. Aqui ele também é interpretado pelo Jim Carrey e a atuação dele também ficou muito boa, sabe? Ele consegue passar uma vibe de vilão bobo e ameaçador ao mesmo tempo, que ficou muito boa. E as cenas em questão deles interagindo são muito engraçadas. Além de super engraçadas, eu digo que são muito naturais, porque, tipo, apesar dele interpretar 2 personagens, as interações que fazem, né, com eles são muito boas e bem naturais. E teve alguns momentos, né, que me fizeram realmente rir. Agora, mudando um pouco mais de assunto, né, lembra quando eu disse, né, que minhas 2 únicas críticas, né, ao Sonic 2 era de que não tinha músicas dos jogos e também tinha aquela cena do casamento, né, que tomava muito tempo do filme, que era super desnecessária? Então, esses 2 problemas, né, que tiveram, né, no segundo filme,
eles foram consertados aqui. Primeiro, né, falando dos humanos. Os humanos aqui no filme, eles aparecem muito pouco, sabe? Tipo, raramente você vê os humanos, né, originais do filme. Com exceção, né, do Robotnik, do Diário de Robotnik e do Agente Rocha, que esse, né, tem um papel essencial na história. Mas de resto, né, tipo, os humanos originais, tipo o Tom, a Mad, eles quase não aparecem no filme. Eles literalmente aparecem só no início do filme e eles somem por boa parte, só voltando lá pro meio, né, do filme para poder ajudar os heróis numa missão. Mas ainda assim, eles, depois disso, eles saem. E o foco do filme, ele nunca é tirado do Sonic e dos seus amigos, que é algo que eu achei muito da hora. E dessa vez, a gente não tem mais uma subtrama com os humanos. No filme anterior tinha, né, a cena do casamento, que era tipo a pior cena, na minha opinião. Não precisava dessa cena, que simplesmente estragava o filme pra mim. Mas, tipo, nesse caso a gente não tem uma trama com os humanos. Aqui o foco do filme tá todo pro Sonic, pro Shadow e pra toda a turma, né? Tá pra esses dois ouristas aqui se quebrando o pau, o que eu achei muito da hora. E todas as cenas, né, não todas, né, mas a maioria das cenas do filme, elas têm a sua importância no roteiro, sabe? Tipo, eu não achei que teve uma cena que, tipo, era desnecessária, que não precisava ter. Não, a maioria das cenas aqui, elas têm a sua importância. E a narrativa, ela só vai caminhando, sabe? Principalmente lá pro clímax do filme, que é quando, que eu posso dizer que é quando as coisas vão começar a elevar para um nível que é muito maior do que vocês estão pensando. Isso é fantástico, a história nunca perde o ritmo. Agora falando, né, sobre a trilha sonora. Depois de muito tempo, o maior pedido de nós, fãs, finalmente foi escutado. Agora nós temos músicas dos jogos nos filmes. Sim, nós temos músicas dos jogos no filme. Até onde eu vi, né, até onde eu cheguei a contar, era mais ou menos 7 músicas dos jogos. Eu posso estar enganado, eu acho que pode ter, né, mais músicas, mas até onde eu vi são essas. É óbvio que eu não quero falar, né, quais são, né, as músicas desses jogos, porque eu não quero, né, dar spoiler a ninguém, mas eu acredito que quem, né, já conhece Sonic já pode pensar, né, em algumas músicas que já vão, né, aparecer no filme. E além disso, né, não só a gente tem, né, a música dos jogos agora, como também nós temos as músicas, né, originais que foram feitas pro filme. Elas também são muito boas, sabe? Elas lembram realmente como se fosse um jogo de Sonic, usando vários instrumentos como guitarras, baterias, tudo mais. E tipo, dá muita vibe de que é como se fosse uma música de um jogo do Sonic. Eu achei muito maneiro a forma como eles fizeram isso. Eles conseguiram fazer, né, um equilíbrio perfeito entre trilha sonora original e trilha sonora dos jogos. Achei muito bom. Por fim, eu quero destacar o visual do filme. O CGI do filme é muito bonito, sabe? Esse filme é lindo de se ver. Em nenhum momento eu senti que o CGI ele ficou sobreposto ou ficou ruim. Parecia que os personagens estavam realmente ali de verdade, interagindo com os humanos. Deu pra perceber, né, que teve um grande avanço em relação aos efeitos visuais em relação aos filmes anteriores. E as cenas de luta, meus amigos, as cenas de luta desse filme são incríveis. Eu tava, né, passando na internet esses dias e eu tinha visto, né, um cara, né, dizendo que Sonic 3 foi o mais próximo que Hollywood, né, já fez de um filme de Dragon Ball. E ele não tá zoando. As cenas de luta desse filme são espetaculares. Cada luta desse filme é uma melhor que a outra, principalmente lá pro final do filme, que a luta final é maravilhosa, sabe? Pra quem é fã dessa franquia vai se enlouquecer com a batalha final desse filme. Infelizmente eu não posso, né, entrar em detalhes, porque senão ia ser um baita de um spoiler, mas é muito boa a cena de luta desse filme. E falando no final, né, do filme, eu quero lembrar uma coisa: não saiam do cinema até o filme acabar. Ele tem 2 cenas pós-crédito e as 2 são importantíssimas. Uma é logo depois, né, dos créditos principais, né, que tem primeiro os primeiros créditos, aí vem uma cena pós-crédito, e o segundo é lá depois daqueles créditos todos pretos, né, que tem aqueles nomes todos brancos e tudo mais, que fica lá pro final do filme. Pois é, tem uma cena pós-crédito depois dessa. Ou seja, tem 2 cenas. Então não saiam do cinema até o filme acabar. Confie em mim, porque vai valer muito a pena. E vocês não vão querer perder essas cenas, porque elas são importantíssimas e elas ainda dão gancho para um Sonic 4. Sim, pessoas, a gente vai ter sim um Sonic 4. E provavelmente quando tiver mais informações, né, sobre o filme, eu vou trazer aqui para vocês. Bom, resumindo, Sonic 3 é uma verdadeira carta de amor aos fãs da franquia. Se você é fã de Sonic, se você gosta dos jogos, se você gosta dos personagens, gosta desse universo, você vai se apaixonar por esse filme. Ele é obrigatório para qualquer fã de Sonic, é um evento.
para todos os fãs dessa franquia. E mesmo para você que não conhece os jogos, né, não conhece os personagens e tudo mais, ele é talvez uma porta de entrada perfeita, né, para você conhecer um pouco melhor a franquia, né, e conhecer um pouco melhor os personagens. É um filme que eu simplesmente amei em todos os aspectos. Enfim, essa foi a minha análise de Sonic 3 do filme. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi um vídeo um pouco mais simples, né, do que eu costumo fazer aqui, mas eu espero que tenha valido a pena. E se vocês, né, gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho, né, pra vocês não perderem, né, quando sair vídeo novo. Tô repetindo, né, as mesmas coisas que eu já falei no início, pra vocês não se esquecerem. E se você, né, também gostou do filme, você quer também deixar a sua opinião sobre o que você achou, né, do filme, deixa aqui nos comentários, porque eu quero ver, né, o que vocês acharam, né, do filme. Se vocês também gostaram, tanto quanto eu, se vocês, né, tem alguma crítica a apontar pro filme. Enfim, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até a próxima. Se cuidem!